O Campeonato Mundial de Futebol começou hoje e ainda se fala em manifestações por todo o Brasil, inclusive algumas aconteceram nessa quinta-feira. Esse é o assunto da nossa enquete da semana. Nós queremos saber a sua opinião. Você concorda com protestos durante o campeonato? Sim ou não? Vote e dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. E pelas ruas da capital, os torcedores comemoram a vitória brasileira na estreia da Copa. A repórter Priscila Cerqueira foi conferir a festa dos capixabas. Boa noite, Priscila. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que nos acompanham pelo Hora News. O clima aqui na Rua 7 é de muita animação. Afinal, o Brasil venceu de 3-1 da Croácia de virada. Olha só como é que esse povo está torcendo pro Brasil. Do jogo do Brasil? Foi excelente, isso demonstra que nós estamos entrando com o pé direito nessa competição para ser campeão daqui mais 7 jogos. O que você achou? O primeiro tempo o Brasil começou mal, né, das pernas, 1-0 para a Croácia. Você achava que a gente ia virar rapidinho? A Neymar jogou muito bem, os jogadores demonstraram raça, força, apesar de no primeiro tempo não ter sido aquela expectativa que a gente demonstrou, mas eles com raça, força e determinação, eles conseguiram virar no segundo tempo, graças a Deus. E vem o próximo jogo. Graças a Deus que vem o próximo jogo, que vem o terceiro jogo, que vem o quarto, quinto, sexto, sétimo e vamos ser campeão! Outro jogo é só alegria. Contra o México, 4-1. Vai brincar, vai dar nós na cabeça. Nós na cabeça. Brasil! Ok, Mariana, é isso aí. Priscila Cerqueira aqui da Rua 7, direto com você no estúdio aí. Obrigada, Priscila. Flávio Simões, é bonito ver a festa da torcida, né? Você acha que isso dá um estímulo para a nossa seleção? A gente viu a torcida, né, lá no estádio, ajudando ali os jogadores. Isso é super importante. Super importante. É muito interessante que a gente vê o quanto o torcedor brasileiro, o brasileiro de um modo geral, gosta de futebol, né? A gente vibra com futebol. As mesmas pessoas que diziam recentemente, e é muito curioso ver isso nas redes sociais, não vai ter Copa, não quero Copa. Agora já estão vibrando, já estão torcendo, e é muito legal isso aí. Eu acho que a motivação dos jogadores, ela é alimentada com a torcida, né? Com certeza, cada vez que a torcida se manifesta de forma positiva, isso reflete dentro de campo na atuação dos atletas. E é legal a gente ver aí, o outro já está falando que contra o México vai ser festa, vai ser brincadeira, 4-0. Pois Bom, mas e você, o que você acha da próxima partida contra o México? Vamos falar um pouquinho do México? Pois é, a seleção do México é uma seleção que já tem uma certa tradição em Copa do Mundo. Mas, passado o nervosismo da estreia na Copa do Mundo, agora é hora de esquecer a Croácia e pensar realmente no nosso próximo adversário. O jogo contra o México vai ser na terça-feira, às 4 da tarde, lá em Natal. O México é um time, como eu disse, que tem tradição em Copa do Mundo. Essa é a 15ª Copa que a seleção mexicana participa. As melhores campanhas foram em 1970 e em 1986, quando o México jogou em casa e conseguiu chegar nas quartas de final. No retrospecto direto entre Brasil e México, os brasileiros levam a melhor. Nós já enfrentamos os mexicanos em competições oficiais e também não oficiais 36 vezes. Vencemos 20, perdemos 10 e empatamos 6. Em Copas do Mundo foram 3 vezes com 3 vitórias brasileiras. Mas antes de enfrentar a seleção brasileira, o México tem um compromisso amanhã contra a seleção de Camarões. O jogo vai ser 1 da tarde em Natal e a seleção do México espera contar com o apoio de pelo menos 10 mil torcedores do México que já estão na cidade para acompanhar a partida.
Aliás, quem deve acompanhar a partida com olhos bem atentos são os jogadores e comissão técnica do Brasil. É que tanto México como Camarões, as duas seleções estão no nosso grupo e serão nossos adversários. Primeiro o México na terça-feira e depois a seleção de Camarões com Eto'o e Companhia Limitada na segunda-feira, dia 23. É verdade, esse jogo de amanhã, então, muito nos interessa. Muito nos interessa, Flávio? sobre todos os aspectos. Exatamente. Então vamos falar um pouquinho da tabela do campeonato, né? Você citou aí alguns jogos para a gente ficar por dentro. Vamos lá, vamos ver agora a tabela dos próximos jogos da seleção brasileira. E o Brasil estreou na Copa do Mundo com vitória, 3-1 sobre a Croácia. Veja agora os outros jogos do grupo do Brasil, o grupo A. Camarões, que treina no estado e está no grupo A, joga amanhã contra o México, em Natal, à 13h. A segunda rodada começa no dia 17, com o Brasil enfrentando o México às 16h em Fortaleza. E Camarões fecha a rodada pegando a Croácia no dia 18, às 19h em Manaus. E na terceira e última rodada da primeira fase do grupo A, os dois jogos são no mesmo dia. Brasil e Camarões, às 17h em Brasília. E Croácia e México, às 5h em Recife. Agora vamos ver os jogos da Austrália, seleção que também treina em Vitória. Os Socceroos estão no grupo B e estreiam contra o Chile amanhã, à 13h em Cuiabá. Na segunda rodada, dia 18, enfrentam a Holanda, também à 13h em Porto Alegre. E na última rodada da primeira fase, os australianos pegam a poderosa Espanha, no mesmo horário, em Curitiba. E as seleções de Camarões e da Austrália viajaram hoje cedo para os primeiros jogos na Copa do Mundo. Mas uma delas mostrou uma certa desorganização no embarque. Vamos ver. O aeroporto de Vitória amanheceu pintado de amarelo e não era só de torcedores brasileiros. Camaroneses que aguardavam o embarque da seleção africana para estreia na Copa coloriram o saguão de embarque. A movimentação dos estrangeiros chamou a atenção e eles estavam animados. Apesar da expectativa dos torcedores, a seleção entrou por um portão lateral e não passou pelo saguão. No entanto, nem tudo foi como programado. A seleção de Camarões deveria ter embarcado para Natal 8h30 da manhã e apesar do forte protocolo da FIFA, já são quase 9h20 e eles ainda não embarcaram. O problema foi que alguns jogadores esqueceram documentos no hotel e alguns convidados da delegação não têm bilhetes para viajar. A desorganização foi tanta que esse profissional que trabalha na logística de Camarões desabafou com a nossa equipe. Sem se identificar, ele criticou o que chamou de bagunça. Não tem nenhuma identificação para quem está transportando essas pessoas, para o próprio carro também, está faltando muita comunicação. A seleção hoje de Camarões está viajando para Natal, vai voltar, retornar no sábado e nós vamos continuar no mesmo problema com mais 2 saídas e totalmente sem identificação e a logística, a questão de horário, o que vai ter, como que é. Nossa equipe teve acesso a fotos dos jogadores na área de espera antes do embarque. Eto'o parecia animado. E depois de 1h10 de atraso, finalmente os camaroneses conseguiram decolar para enfrentar o México na sexta-feira. Por pouco, eles não encontraram a seleção australiana, que chegou ao terminal por volta de 10h30 da manhã, sob forte escolta. Em voo fretado, eles viajaram para Cuiabá, onde na sexta enfrentam o Chile. Pela manhã também encontramos torcedores brasileiros com passagens e ingressos para o jogo de abertura da Copa do Mundo. Capixabas empolgados com a seleção brasileira. Estamos otimistas. Tá todo mundo embarcando muito animado, né? Vamos ver como é que eles vão voltar, Vamos ver. E a gente aqui na torcida pela seleção brasileira. Obrigada pela sua participação. Imagina, aqui. Uma boa noite, Flávio. Para você também e para todos. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Assista a outras notícias ao longo da manhã no Direto da Redação. Ao meio-dia você assiste o Esporte Record News. Ao 12h30, ao Segurança Máxima. E à 13h, o Hora News, edição da tarde. Um bom dia para você. Record News, a líder em notícias.